Bom, nós estamos conversando no mês de março sobre o tema devoção ou a vida devocional. Nesses dias que antecedem a Páscoa, a Quaresma, é muito comum que a gente faça uma reflexão diante da ressurreição de Cristo a respeito da nossa vida espiritual. E é exatamente isso que nós queremos nessa série de mensagens. Falar sobre a espiritualidade no nosso cotidiano, na nossa vida, nosso dia a dia. Isso para mim se deve ao fato de nós termos dois graves problemas, duas grandes compreensões equivocadas sobre a vida devocional, sobre a prática da devoção. Primeiro, é que a gente não tem tempo. Se você imaginar que uma dessas práticas espirituais, como a oração, o jejum, palavra, adoração, silêncio, tem a ver com a sua vida, você vai perceber que há pouca prática por falta de tempo. Quanto tempo você dedica na sua agenda a isso? A gente imaginar que a gente já acorda correndo, que a gente já tem uma série de compromissos, preocupações do trabalho, da faculdade, do estudo, às vezes até a preocupação religiosa, da atividade da igreja, mas pouco tempo para a gente investir nessas práticas. A nossa agenda, nosso tipo de vida, nosso comportamento, a nossa rotina não permite esse tipo de prática. O segundo grave problema, e aqui é uma compreensão equivocada, é a gente achar que essas práticas, elas são inúteis, elas são desnecessárias, irrelevantes. Por quê? Porque nós gostamos de coisas mensuráveis, nós gostamos de respostas práticas, prontas. O que a gente quer? A gente quer que alguém nos apresente solução. A gente quer que um líder religioso, que um momento, que alguém faça para nós o que nós precisamos ou fale para nós o que nós devemos fazer. Nós vivemos nessa cultura. Então a gente olhar para o silêncio, para a oração, para a leitura bíblica, numa cultura que é óbvia, numa cultura que exige a expertise do momento, que exige a prática, você pensar em ler, orar, jejuar, pastor, isso é uma prática oriental, nós vemos na cultura ocidental urbana, eu quero coisas prontas, eu quero receber uma mensagem no WhatsApp, uma frase num banner, no Facebook, com uma ideia nova, com uma sacada nova, e que isso responda às minhas relações, os meus problemas, às minhas dificuldades. A gente não quer prática devocional. Quando eu converso com as pessoas, eu sinto isso, que elas acham que isso é irrelevante. Agora, qual é o desafio da fé cristã? É entender que isso é muito importante, é entender que isso é fundamental para a nossa vida. Embora a cultura diga o contrário, embora a nossa rotina diga o contrário, nós precisamos dessas práticas. Você quer ver o motivo para eu justificar para você o quanto nós precisamos disso? Olhe para o quanto de enfermidades emocionais nós temos. Ou olhe para o quanto de enfermidades relacionais nós temos. Ansiedade, conflito, crise. Por quê? Porque não cabe na nossa forma de viver a devoção. Porque a gente entende que isso não é importante. Agora, o desafio da fé bíblica, da fé cristã, é conectarmos a essa necessidade para resgatarmos a importância. E eu queria falar hoje sobre uma prática, é a última prática devocional desse mês, que é a prática da palavra. E aí ler com você um texto de Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Jesus terminou o Sermão do Monte, e quando ele termina o Sermão do Monte com uma série de ilustrações, metáforas, de uma didática especial para falar sobre o reino, no final desse sermão ele traz essas palavras. Ele finaliza a sua aula com essas palavras. É como se fosse o fechamento do seu discurso. Jesus fala exatamente isso que nós vamos ler aqui. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contínuo àquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus está falando aqui sobre a necessidade de uma fé prática diante do seu discurso. Ele não só faz um resgate, e isso quem diz são os estudiosos, das suas palavras no que se refere ao discurso do Sermão do Monte, mas a palavra revelada, a palavra como um todo, a palavra de Deus revelada àquelas pessoas. E aí eu quero tratar de algumas coisas muito pessoais em relação à palavra de Deus que nós temos e a nossa compreensão equivocada. A gente tem uma compreensão religiosa sobre a Bíblia. Muita gente olha para a Bíblia e só vê nela um livro religioso. Alguns exemplos, ok? Pessoais. Quando eu era criança, era muito comum na minha época que as pessoas decorassem a casa com uma Bíblia aberta no Salmo 23, não é verdade? Quem deu uma risadinha tem mais de 30 anos, né? 35 talvez, né? 90, Salmo 91 também, eu ia dizer isso. Abria a Bíblia e era chique você comprar um porta-Bíblia. Você colocava sempre na mesa ou na sala, abria a Bíblia, né, com uma boa fitilha lá, deixava aberta, porque a experiência religiosa nossa dizia que aquilo lá era bom, né? Eu lembro que eu ia para a casa da minha avó e chegava tarde da noite, a gente ficava com medo, minha avó morava isolada da cidade. O que a gente fazia? A gente ia lá na Bíblia, lia a Bíblia, Salmo 91, Salmo 23, porque a gente morria de medo. Então a Bíblia para nós era como se fosse um amuleto. E muitas pessoas, elas ainda entendem essa compreensão religiosa da Bíblia como um instrumento religioso, como um amuleto. Você quer ver um outro exemplo de como as pessoas tratam a Bíblia de uma forma religiosa? É quando elas estão lá diante de uma crise, de um conflito, de um problema, e elas falam assim: Deus, fala comigo, eu quero te ouvir. Aí pega o dedo, pega aqui, abre, Caim matou Abel. Não, não é esse aqui, não é esse, não, é esse não. E vai, Deus, é esse, esse aqui também não. Aí vai até que bingo, Deus falou comigo, olha que coisa, como se fosse uma caixinha de promessa. E aí o cara começa a falar que Deus falou com ele, porque isso foi sobrenatural, sem entender o todo da história bíblica, dos princípios bíblicos, porque a nossa maneira de ver a Bíblia é uma maneira religiosa. Agora, Jesus está terminando esse discurso fazendo uma reflexão que nos faz considerar 4 aspectos diante do texto. O texto nos ensina 4 coisas. Primeiro, é que a Bíblia, a palavra de Cristo, ela está conectada ao nosso cotidiano e à nossa vida. A demonstração disso é o fato de que Jesus usa uma didática, uma ilustração da vida, para conectar as pessoas ao significado. Aliás, Jesus sabia fazer isso como ninguém. Usar de metáforas, usar de parábolas, do cotidiano, para ensinar valores do reino. E aqui não é diferente. Ele diz o seguinte: olha, preste bem atenção, vocês têm que praticar as minhas palavras, porque existe uma história, e aí quando ele conta essa história dos 2 construtores, ele está conectando o nosso cotidiano, a nossa rotina à palavra, porque a palavra tem a ver com o nosso cotidiano, tem a ver com a nossa vida. E nessa analogia que ele faz, ele traz um significado muito importante, que a palavra tem a ver com a nossa vida. Por isso que tem um estudioso do Novo Testamento, chamado Leonard Goppel, que diz o seguinte: para Jesus, viver é como construir ou edificar casas. Ele está dizendo para nós que aquilo que nós recebemos, a palavra, está conectado à experiência da vida, ao ponto de usar essa analogia. Agora, qual é a grande dificuldade que eu disse no início? A gente acha que a palavra não é importante, porque ela não traz respostas para a gente, mas ela traz. Ela tem a ver com o nosso cotidiano, ela tem a ver com a nossa prática diária, ela tem a ver sim com a nossa rotina, ela tem sim respostas para a minha vida, e é exatamente isso que diz Max Lucado. Max Lucado diz o seguinte: as palavras da Bíblia têm vida, Deus trabalha por meio dessas palavras. Então, se a gente acha que isso é irrelevante, que não tem sentido nenhum, é o contrário. A Bíblia tem sim
conceitos, princípios, valores para o meu cotidiano, para a minha prática, porque Deus fala através dessa palavra. E aqui uma pergunta básica: quanto do nosso tempo nós dedicamos a isso? Quanto da nossa vida diária é direcionado à prática da palavra? E essa palavra conectada ao nosso cotidiano? Esses princípios conectados à minha fé diária e aos meus relacionamentos? Porque um dos graves problemas da secularização é que a gente vem num culto como esse aqui, a gente tem uma experiência com Deus religiosa, mas ela tem pouco a ver com o nosso cotidiano. Ela tem pouco a ver com a nossa rotina. E Jesus, ao fazer essa analogia, está conectando a palavra ao cotidiano das pessoas. Agora, há uma segunda consideração do texto, que as palavras de Jesus, elas nos desafiam a uma prática pessoal. Primeiro, tem a ver com o nosso cotidiano, nossa rotina. Segundo, é um desafio a praticarmos a palavra, não só ouvirmos e absorvermos o conteúdo religioso, mas a prática. E talvez aqui esteja a essência do texto, os estudiosos chamam a palavra semântica do texto, a crítica aos religiosos da época, que conheciam muito das leis, conheciam muito do sistema religioso, do Talmud, do Midrash, mas que não praticavam essa palavra. E ele diz que a pessoa prudente é aquele que pratica o que ouve. E o desafio para nós é praticarmos a palavra. Eu tenho 14 anos de formação como pastor. Terminei o seminário em 2003. Eu conheço muitas pessoas, já conheci, que conhecem muito a Bíblia, muito. Pessoas que sabem e têm um conhecimento profundo sobre a palavra. Mas eu diria para você que a maioria delas, como eu, tem como grande desafio não o conhecimento bíblico, mas a prática do conhecimento bíblico. E aqui está o grande entrave da nossa vida. Talvez seja por isso que a gente desconsidere a prática devocional, porque nós somos incoerentes entre aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente diz acreditar, com a nossa prática cristã. E o que Jesus está chamando a gente, preste bem atenção, é a prática da palavra. É muito comum, às vezes eu vou em alguns lugares, as pessoas sabem que eu sou pastor, elas fazem perguntas bíblicas, né? Geralmente fazem pegadinhas bíblicas. Pastor, e aquela coisa, aquela tal história, e aquele tal personagem? Ou cita às vezes um nome que você não lembra, né? Bíblico, tal. As pessoas, elas acham que esse tipo de conhecimento bíblico é suficiente. Jesus está criticando exatamente um tipo de conhecimento que não gera nenhum tipo de mudança de vida e nenhuma prática diferente. Jesus está fazendo uma afirmação de que tem que ouvir e praticar. E talvez o nosso grande desafio aqui aos domingos, nos pequenos grupos, nos ministérios, é fazer com que as pessoas saiam daqui e quando passarem do portão, pratiquem a palavra. Pratiquem aquilo que elas ouvem, que elas leem. E o grande desafio é quando você abre a Bíblia no seu trabalho, na sua casa, junto com os seus filhos, antes de dormir, é ler os textos bíblicos e praticar. Porque se você não praticar, não adianta nada. Você não construiu a sua casa sobre a rocha. Não edificou a sua casa sobre os princípios reais. E aqui nós temos um outro grave problema diante dessa questão da aplicação pessoal. É quando nós usamos a Bíblia para julgar os outros. E é exatamente isso que diz C.S. Lewis, quando ele fala que o problema é que usamos a Bíblia para examinar os outros e não a nós mesmos. O que nós gostamos de identificar nos textos bíblicos? Condenações para as pessoas. Mas muito dificilmente a gente olha para o texto bíblico e se enxerga nele e reflete sobre ele e sobre a sua prática. O que a gente quer? Rotular as pessoas, procurar textos bíblicos que afirmem a nossa opinião, para que as pessoas sejam condenadas à infelicidade. Cuidado, eu sempre falo isso, porque às vezes a sua opinião não é bíblica quanto você acha que é, porque você está lendo a Bíblia para condenar os outros, sendo que a palavra, ela deve ser lida para a sua prática pessoal.
para o desafio da sua fé individual. Eu lembro que, quando eu era pequeno, eu cresci dentro da igreja, eu entrava dentro da igreja e eu era uma criança boazinha, eu era uma criança assim tímida, um furacão, nós éramos em 4, minha mãe ficava maluca, quando a gente chegava na igreja, nós morávamos a 2 quadras da igreja, nós íamos a pé e nós íamos ouvindo o sermão do comportamento, né? E minha mãe me ensinou 4 princípios para educar uma criança: a lei, a graça e o terror, entendeu? É justamente isso. A lei são as regras, a graça é o perdão, o terror é dizer o seguinte: se não fizer, apanha, e acabou, né? Naquele contexto, ok? E nós chegávamos na igreja correndo, e aí o pessoal colocava um retroprojetor, não tinha data show, era retroprojetor, uma transparência feita com canetinha. O cara que operava tinha que ter uma habilidade, porque tinha que fazer com que o cérebro trabalhasse lá do oposto, né? A letra ali cantada, pegavam as pessoas da igreja que tinham a letra mais bonita, projetavam. E quando a gente entrava na igreja, tinha uma expressão assim: o Senhor Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele. E a gente estava lá brincando, tal, sempre vinha alguém e dizia assim: olha aquele texto. E a gente olhava o texto e ficava com medo. E o texto não tem nada a ver com o contexto da igreja, é um texto que diz respeito ao Antigo Testamento, a um contexto que não diz respeito à igreja enquanto reunião, mas usar o texto para dominar as pessoas e gerar um medo, ao ponto que falava assim: ixi, agora eu deixei ele bravo comigo, agora Deus está bravo comigo, porque acabei de pegar o pão da Santa Ceia escondido. Por quê? A cultura religiosa, ela usa o texto para as pessoas, para dominar as pessoas, e esquece de dizer que a palavra é para a prática individual e pessoal. A terceira consideração do texto, dessa metáfora que Jesus usa, é o fato de que, sem a palavra, nós nos tornamos vulneráveis. Aqui eu quero então me conectar à metáfora. Vou repetir isso: sem a palavra de Cristo, nós nos tornamos vulneráveis. É exatamente isso que diz a ilustração. Olha só que interessante, preste bem atenção. Ambas as construções estavam sujeitas às mesmas circunstâncias climáticas. O que assolou a casa sobre a rocha, assolou a casa sobre a areia. Não há uma diferenciação. Aparentemente, as duas estão boas. Qual é a diferença? Uma é construída sobre a rocha. Quando você vai na casa de uma pessoa, e aqui nós temos algumas pessoas da área, é muito difícil chegar na casa e assim: uau, que coluna, quantas polegadas tem essa coluna, quanto ferro você colocou nessa casa. Uau, 1, 2, 3, 4, 10 alicerces, que coluna, ninguém vê isso, porque está no profundo. O que a gente vê? A estética das coisas. E o que nós nos preocupamos? Mais com a estética, porque as pessoas veem a família feliz, o casamento perfeito, o pai perfeito, a mãe perfeita. A internet ajuda muito isso, mas a gente se esquece daquilo que está aonde ninguém vê, no profundo, o alicerce. E a vida devocional é um investimento nesse alicerce que ninguém vê e ninguém reconhece. A vida e a prática da palavra tem a ver com uma coisa que só você vai saber do efeito, uma estrutura que vai te proteger diante das circunstâncias da vida, que as pessoas não vão chegar para você: uau, que alicerce você tem, porque as pessoas estão mais preocupadas com a aparência. Mas o texto diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A sua casa é edificada sobre o quê? Preste bem atenção aqui, você que é pai, mãe, a sua casa é edificada sobre o quê?
Sobre a rocha, sobre a palavra ou sobre a areia? Há uma frase do Silas de Oliveira, foi meu professor de seminário, foi professor do Drogo também, que diz o seguinte: se você não tem uma vida devocional, você tem uma vida vulnerável. Se não tem palavra para te sustentar, quando as situações adversas vierem, as crises, os problemas, as lutas, você vai ficar solto, sem se arregar a nada, sem se apegar a nada, porque aquilo vai vir, porque um dia vem. Aliás, o texto bíblico, a metáfora, não diz que quem está sobre a rocha, diferentemente de que muitas igrejas, não vai ter tempestade. O texto bíblico fala que vem dias difíceis. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas Jesus está dizendo que vem os dias que vai ventar, que a água vai subir. Eu já ouvi gente dizer que quando está sobre a rocha não acontece nada. Acontece sim. A diferença é que está sobre a rocha. Vai bater porta, vai bater janela, o vento vai arrastar as coisas, talvez vai até destelhar, vai causar uma bagunça, mas a casa não cai. A casa não cai, porque ela está sobre a rocha. E a sua vida? E a sua prática devocional é uma prática vulnerável? Ou a gente está à mercê de tudo o que a vida nos coloca, vulneráveis, sempre buscando o quê? Coisas mágicas, sobrenaturais, e esquecendo da prática da palavra no dia a dia, no cotidiano, ensinando os nossos filhos a lerem a Bíblia, ensinando os nossos relacionamentos interpessoais a lerem a palavra. A gente procura banner de Facebook, banner de WhatsApp para alimentar a nossa fé, enquanto a nossa fé deve ser alimentada pela palavra, pela prática dos princípios bíblicos. Por isso que vem qualquer crise conjugal, qualquer probleminha, as pessoas se desesperam. Aliás, uma característica dessa geração é a imaturidade diante dos problemas. Qualquer coisinha, as pessoas se desesperam. Qualquer probleminha no casamento, as pessoas, elas enlouquecem. Não sabem enfrentar os problemas da vida diante de qualquer unha encravada. Por quê? Porque a rotina de vida delas as tornou vulneráveis. Quarta e última consideração. As palavras de Jesus se estabelecem como princípios, como valores. E se tem uma coisa que a cultura atual não gosta, é de princípios. A gente vive uma relativização de tudo. Agora, se você que está achando que eu vou falar aqui do aspecto moral, eu não vou falar. Eu falo sobre princípios bíblicos. Quer ver algum deles? Perdão é um princípio bíblico. Respeito é um princípio bíblico. Graça é um princípio bíblico. Domínio próprio é um princípio bíblico. Generosidade é um princípio bíblico. Hospitalidade é um princípio bíblico. Justiça é um princípio bíblico. Honestidade é um princípio bíblico. Seu ouvido está esperando palavras morais, não está? Não. A Bíblia tem a ver com ética, com princípios e valores que se estabelecem sobre todos. Não é a minha ótica moral, mas o princípio do reino sobre as minhas relações. O que Deus quer e o que Cristo quer através das suas palavras é ética. Sabe o que é ética? A coerência do nosso discurso e a nossa prática. É exatamente isso que Deus quer falar com você nessa noite. Puxa, pastor, eu queria tanto uma palavra do céu, uma palavra da confissão positiva, que eu sou vitorioso, mas esquece isso. Mergulhe na palavra, nos princípios do reino, porque os dias difíceis virão, e se a sua fé for alimentada só nesse discurso religioso, a tempestade vai arrastar a sua casa, porque não tem alicerce. Tim Keller diz o seguinte: a fé não é a ausência do pensamento, mas é pensar e agir com base na palavra e nas promessas de Deus. Princípios, valores. Quais são os princípios dos seus relacionamentos? Quais são os princípios da sua casa? Nós vivemos num país hoje que está fragmentado de princípios e valores. Em todas as esferas. Princípios como o respeito, princípio como o diálogo,
como a paz, a gente nem encontra nas redes sociais. O que a gente vê é o quê? Agressões. Pessoas chamando umas às outras de idiota, de imbecil, de burro, por causa de opinião política. O que nós precisamos é de princípios como cidadãos, como pessoas que se relacionam interpessoalmente com os filhos, amor, carinho, respeito, tudo isso que são princípios do reino sobre a nossa vida. Aliás, tem um princípio bíblico que talvez é um dos mais pregados no Novo Testamento, sabe qual é? Arrependimento. Arrependimento, mudança de vida, mudança de vida. Eu queria terminar essa mensagem dizendo o seguinte para você, preste bem atenção. Muitos de nós, em algum momento, já nos perguntamos: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já fez essa pergunta? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Devo fazer isso ou não? Qual é a minha escolha? Que cidade eu moro? Que curso eu faço da faculdade? Quantos de nós já não se fizeram essa pergunta? Há um outro tipo de afirmação, um outro tipo de pergunta, é quando a pessoa diz o seguinte: por que Deus não fala comigo? Aliás, como pastor, é uma das perguntas que mais eu ouço. Por que Deus não fala comigo? Quero que Deus fale comigo. O que nós procuramos como seres humanos? Aliás, no Antigo Testamento existem várias histórias, oráculos, sinais mágicos, pessoas que falem por Deus, ou talvez alguma frase num para-choque de caminhão, alguma mensagem no WhatsApp para a gente falar: bingo, Deus falou comigo. Você quer que Deus fale com você? Quero te apresentar um livro chamado Bíblia. Se quer ouvir a voz de Deus, você precisa mergulhar na palavra. Você quer entender o que Deus tem para a sua vida, a vontade dEle, você precisa ouvir da palavra. O que nós consumimos? Religiosidade. A gente quer alguém que interprete isso para a gente e diga assim: você é meu filho amado, que me comprazo. A gente quer aqui uma profecia para cortar um caminho daquilo que Deus já falou na sua palavra, porque isso aqui é o princípio da nossa fé, a prática da palavra. E a gente sequer pergunta se essa palavra de fato é referência para a nossa vida, é o alimento da nossa fé e a voz de Deus, porque ela é a voz de Deus para nós. Eu queria terminar com uma frase do Max Lucado que diz o seguinte: o problema não é que Deus não nos fale, nós é que não o ouvimos. E aonde Ele fala? Na palavra. História de homens e mulheres que viveram a sua experiência com Deus. A Bíblia é um livro de fé. Homens e mulheres que relataram às gerações futuras como eles enfrentaram os problemas da vida, as lutas da vida. Aliás, eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia, ela não é um livro que omite os erros dos seus personagens. Ela é muito honesta nisso. Ela é muito honesta. Ela é muito honesta nesse relato. E esses relatos conectam a nossa vida a essas experiências. A Bíblia é Deus falando ao homem através de histórias de homens e mulheres. Sempre que eu estou por aí, as pessoas me perguntam: você acredita na Bíblia? Ela foi escrita por homens? Eu falei: claro que ela foi escrita por homens. Por isso que a gente entende, porque se for escrito por anjo, a gente não vai entender. São homens inspirados por Deus que relatam as suas experiências com Deus, e a essência dessa palavra é a revelação de Deus na história dessas pessoas. Por isso que eu posso ler um texto, e aqui eu quero falar de um texto que é um princípio na minha vida, deixei separado, que diz o seguinte: aqueles que semeiam chorando farão a colheita com alegria. Isso é um princípio. Isso é um princípio na minha vida. Está em dúvida? Vamos na palavra de Deus. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. E a gente está procurando sinais no céu, quando que Deus pode nos falar através da sua palavra, através de experiências. Eu lembro de uma experiência muito pessoal, eu termino com ela. Estava com meu filho no hospital, na UTI, conversando com um amigo do outro lado da cidade, aqui,
E eu falando sobre as questões pessoais, estava lá no meu dia, era o meu dia de plantão lá com o Enzo, dormindo, o Enzo, estado grave. Ele falou assim: Caio, vamos ler os textos bíblicos, e vamos encontrar aí uma palavra para a nossa vida, para a sua vida. E eu reclamava com ele da minha dor, do meu coração ferido de ver meu filho naquela condição. E ele leu Isaías 53, ele disse que Cristo era um homem de dores, que sabe o que é padecer. Quando eu li esse texto, meu coração abriu e disse assim: é isso, a palavra está me dizendo que Ele sabe o que eu sinto, a palavra está me dizendo que qualquer sentimento que eu tenha, principalmente o de dor como nesse momento, não é indiferente ao coração dele, mas isso veio através do quem? Da palavra, através da palavra, e falta-nos a prática da palavra. E eu quero terminar aqui. Você está fundamentado sobre a areia ou sobre a rocha? Sobre a areia é quando a sua fé só é alimentada nas redes sociais, através de líderes religiosos, pastores que arrebatam as nossas emoções. Cuidado, porque você está construindo a sua casa na areia. Se você está construindo a sua vida baseada na sua carreira, nos seus recursos, na sua profissão, naquilo que você é, cuidado, que você pode estar construindo a sua casa na areia. Agora, se você está construindo a sua casa na prática da palavra de Deus e estabelece na palavra princípios para a sua vida, você está construindo a sua casa sobre a rocha. E quando vier a tempestade, e quando vier os dias maus, vai causar um estrago pequeno, mas a casa vai permanecer. Feche teus olhos, eu quero orar com você. A nossa fé é uma fé superficial, baseada em experiências sensoriais que quase sempre são passageiras. Como são passageiras? A nossa fé é baseada em momento, mas o que Cristo estabelece nessa palavra é que o que nos alimenta, o que nos torna cristãos de fato, praticantes da palavra, é o fato de estabelecermos a nossa vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Não é nem sobre o discurso que eu estou dizendo aqui, é sobre a palavra de Deus. O que nós precisamos de comunidades cristãs que preguem a palavra, de homens e mulheres que vivam a palavra e não a religiosidade que condena as pessoas, mas que vivam a palavra, de pais que ensinem princípios bíblicos aos seus filhos, de mulheres, de homens, de várias pessoas da sociedade que vivam e se alimentam da palavra e da sua prática, para que se estabeleçam sobre a rocha nos dias difíceis. Senhor, dá-nos o desejo da Tua palavra, dá-nos, ó Deus, o desejo de nos alimentarmos e de praticarmos a Tua palavra revelada, a palavra de Cristo, a palavra do Teu Evangelho. Ó Deus, queremos nessa noite deixar toda a vulnerabilidade, toda a religiosidade, toda, Deus, a falta de tempo que nos atrapalha de estabelecermos essa relação prática com a Tua palavra. Ó Deus, que saímos daqui com o desafio de alimentarmos a nossa fé na Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Eu queria terminar fazendo uma afirmação para você. Eu sempre digo isso. Se alguém te perguntar o que é a Bíblia é um livro que aponta para Jesus. A essência da Bíblia é a revelação de Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós devemos ler a Bíblia através de Jesus. A revelação de Jesus e a mensagem do Evangelho é o centro da Bíblia. Tim Keller diz que a Bíblia não é sobre nós, a Bíblia é sobre Jesus. Que você se alimente dessa palavra para a sua casa, para a sua família, para estabelecer os seus relacionamentos e a sua vida espiritual sobre a rocha. Amém?